Vamos continuar com a professora Filomena Ribeiro, que nos vai falar sobre calculadores históricos de lente intraocular. Ora, boa tarde a todos os resistentes, obrigada pelo convite para falar deste tema. Vamos falar então sobre os calculadores de lentes históricas e sabemos que as lentes históricas são de facto extremamente preditíveis no tratamento do astigmatismo na cirurgia da catarata. É claro que para que isso aconteça, para esse grau de sucesso, é necessário todos estes passos, cumprir todos estes passos, e um deles, obviamente, muito importante, é o cálculo da toricidade da lente. Para o cálculo é fundamental termos bons dados para fazer o input nos calculadores. Mas além disso, além desta avaliação pré-operatória fundamental, é também necessário, após cumprir todos estes passos, não nos esquecermos que temos necessidade de fazer uma avaliação pós-operatória, porque só assim poderemos optimizar o astigmatismo induzido que temos na cirurgia e, portanto, poder também assim melhorar os nossos cálculos da toricidade. Aspectos que me parecem práticos para abordarmos aqui nesta sessão. Primeiro, termos consciência que o astigmatismo é um vetor. Segundo, saber qual é a influência que temos no erro de medida, que é uma das principais causas de erro atual. Entender também o que é estas medidas. Atualmente temos várias medidas e já hoje isso foi discutido e talvez responda um bocadinho a pergunta do Tiago Monteiro, saber como é que devemos usar estas medidas. E o primeiro aspecto é realmente este: o astigmatismo é um vetor, não é apenas um eixo e um valor. Ele tem um valor máximo e tem um valor mínimo, em meridianos ortogonais, se for regular, mas nos outros meridianos também tem potência. E, portanto, isto é importante porque todos os cálculos têm que ser vectoriais. A influência do erro é muito grande, ainda nos dias de hoje. Temos muitas técnicas de medição, chamamos muito a atenção em relação à superfície posterior, mas tal como caracterizámos aqui neste estudo que fizemos, a medição da superfície anterior ainda é a principal causa de erro e basta falhar muito pouquinho para termos um erro clinicamente significativo. E isto vai ser muito mais acentuado quando temos córneas curvas. Nestas, o mesmo erro de medição vai condicionar um erro refrativo superior. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, claro, como temos este erro de medição, temos que recorrer a vários métodos de medida e isso vai-nos retribuir, obviamente, diferentes valores. Como é que vamos gerir estes diferentes valores que obtemos nas diferentes técnicas de medição? Uma das metodologias é o cross-checking. Para isto teremos que, obviamente, definir qual é o nosso instrumento principal de medição, obter o máximo de informação possível para confirmar o eixo e o valor. Vamos descartar todas as medidas que diferem mais de meia dioptria ou de 10 graus em relação ao nosso instrumento principal e desta forma podermos então validar a medida que temos. Outra forma de o fazer, e hoje em dia o calculador de Barrett permite-nos isso, permite-nos inserir todos os dados de todos os aparelhos que dispomos e com isto ele vai nos dar um valor de capa integrado que é obtido por cálculo vetorial e que podemos utilizar para o nosso cálculo da toricidade da lente ou não. Depois, a questão de o que é que representam as diferentes medidas. Isto é extremamente importante para não fazermos confusão na hora de as utilizar. Existe um valor queratométrico. O valor queratométrico não é mais do que a medida da superfície anterior da córnea, à qual vamos
considerar que tem uma relação absolutamente normal para a distribuição populacional com a superfície posterior, e isso atribui o que nós chamamos um índice queratométrico. Não é um índice refrativo, ou seja, não é um índice real, é um índice queratométrico para obter também a importância da superfície posterior, mas que hoje em dia, inclusivamente, sabemos que está errado. Ele atribui um valor mais alto ao poder dióptrico da córnea do que aquele que é real. No entanto, não podemos esquecer este ponto porque vamos voltar a ele. E depois temos os valores obtidos da potência total da córnea. Para isso, obviamente, temos que medir superfície anterior e superfície posterior. E depois vamos então calcular o poder dióptrico total da córnea, e isto podemos fazer de duas maneiras: através de um cálculo vectorial ou através da lei de Snellen com um cálculo por ray tracing. Obtendo estes valores do poder dióptrico total da córnea, podemos modificá-los de forma a que eles sejam compatíveis com os dados queratométricos, ou seja, após obter o valor total da potência da córnea, vamos introduzir um fator de correção que vai dar um valor similar àquele que é o valor queratométrico. E isto é importante porque nós sabemos que há realmente esta discrepância, e isso está bem caracterizado para os diferentes aparelhos. A diferença entre utilizar este índice queratométrico ou utilizar o real, o valor real, tem discrepância que deve ser tomada em consideração se queremos usar estes valores como queratométricos. E isto é importante porque no cálculo de uma lente tórica temos sempre dois passos. O primeiro passo é o cálculo da potência esférica e o segundo é o cálculo da potência em superfície cilíndrica. Para o cálculo da potência esférica, não nos podemos nunca esquecer que, se quisermos usar fórmulas clássicas, elas estão à espera que nós utilizemos este índice queratométrico. E se não o fizermos, porque seria lógico pensar, se eu sou capaz de medir a córnea no seu poder total, por que não utilizar este valor nas fórmulas, se é o mais correto? Mas as fórmulas estão feitas, são regressivas e, portanto, estão feitas com valores originais com índice queratométrico. Portanto, temos que introduzir este fator de correção. É claro que os índices equivalentes já fazem essa correção. Depois, para o cálculo da potência tórica, temos duas alternativas e que também não podemos misturar. Isto penso que depois vai responder à pergunta do Dr. Tiago. Podemos fazer a medida da superfície anterior e usar um calculador ou um normograma que nos corrija em relação à superfície posterior sem a termos medido. Ou então fazemos realmente a medida da superfície anterior e da superfície posterior e aí temos o valor global do astigmatismo. O importante é que, se medirmos o total, não vamos poder usar em calculadores que usam normogramas. Se quisermos utilizar o valor total, teremos que utilizar em calculadores que aceitam este valor e não têm inserido um normograma. Isto é importante porque senão vamos ter uma dupla correção e temos então um fator de erro. Fatores de erro em relação ao cálculo. O primeiro deles é o astigmatismo induzido. O astigmatismo induzido ainda é um problema que temos atualmente. Não sabemos ainda bem caracterizá-lo. Ele tem muita variabilidade. E se fizermos a média, temos valores bastante reprodutíveis, à volta de 0,38, será uma média 0,39, mas temos uma grande variabilidade e em cerca de 41% dos casos ele vai ser superior a meia dioptria. A tendência atualmente, considerando que é um vetor, é usar o centroide. Mas quando usamos um centroide vamos ter valores à volta de 0,39,
Streuze. E isto com uma grande dispersão de valores que realmente não nos dá um valor real. E eu penso que aqui, de facto, o Fento, apesar de que as incisões não são ainda uma mais-valia, são-no em termos de construção, em termos de reprodutibilidade da sua construção, e talvez isso nos venha a facilitar um dia a termos melhores dados sobre o astigmatismo induzido. Outro aspecto que introduz erro é não calcularmos a posição efetiva da lente, os calculadores não terem esta correção. É claro que para valores normais não vai colocar nenhum erro, mas quando vamos a grandes ametropias e grandes cilindros para corrigir, já podemos ter aqui um erro relativamente a considerarmos que esta relação é sempre constante, que não é. E depois vem o astigmatismo posterior. E esta sabemos que é, hoje em dia, de facto, a principal causa de erro. E, portanto, temos que considerar o astigmatismo posterior para não termos uma sobrecorreção em olhos a favor da regra e uma subcorreção em olhos contra a regra. É importante sabermos como é que é caracterizado o astigmatismo posterior, e ele de facto é extremamente constante. Vejam que em 91% dos casos ele é sempre vertical. Portanto, usar nomogramas para esta correção parece realmente adequado. O problema é que não acontece da mesma maneira em todos os tipos de astigmatismo. E nós vemos que nos astigmatismos a favor da regra ele ainda é mais constante, mas o mesmo não acontece para os contra a regra e, sobretudo aqui nos oblíquos, temos o problema de realmente o astigmatismo ser um vetor, e quando temos que somar estes vetores, os nomogramas têm dificuldade em atuar. Portanto, nestes dois casos, teremos certamente, só por esta razão, maior variabilidade do que nos astigmatismos a favor da regra, que, no entanto, são cerca de 50% dos nossos casos. Que fatores, que nomogramas é que temos para corrigir este efeito da superfície posterior? Todos conhecem, já ouviram falar do nomograma de Baylor, considera valores médios do astigmatismo posterior, em termos de valor, e considera sempre, e é importante termos isto em consideração, deixar um pequeno residual a favor da regra. Depois temos também um coeficiente de ajuste proposto por Gauguin. É um coeficiente que só interessa introduzir para cilindros inferiores a 2 dioptrias e que não considera deixar nenhum residual a favor da regra. Temos também a recente fórmula da Bolafia, que fez uma abordagem completamente diferente, decompôs o vetor em duas componentes, a x e a y, sendo que a x é a mais importante, e a partir daqui construiu então uma fórmula regressiva para compensar a superfície posterior. Barrett fez uma outra abordagem, é uma fórmula matemática, e a grande diferença que tem é que considera que a córnea é elipsoide e, portanto, não sendo circular, este modelo matemático contempla diferentes vetores para o horizontal e o vertical. Considera também já o cálculo com a estimativa da posição da lente. E, portanto, temos todos estes normogramas que podemos usar quando medimos apenas a superfície anterior da córnea. Quando medimos o total, temos que ter outras alternativas. E as alternativas que temos são os cálculos vectoriais e os cálculos por ray tracing. E neste caso, ray tracing temos, por exemplo, o Phaco Optics ou o Oculix, e em relação aos cálculos vectoriais podemos usar o calculador de panaceia de David Flicker. Também é importante esta outra alternativa que temos atualmente. Este é um upgrade do calculador de Barrett, que atualmente permite-nos também inserir os dados medidos da superfície posterior e depois, após seleção, que somos nós que fazemos, podemos utilizar aqueles que são estimados ou aqueles que são realmente medidos, ou até utilizar os dois e poder comparar.
A verdade é que temos várias soluções e é importante saber qual é a melhor solução para a nossa casuística. Nós fizemos este primeiro trabalho em que verificamos que quando adicionamos os diferentes nomogramas e coeficientes de ajuste que existem para compensar a superfície posterior, aquele que nos dá melhores resultados é, de facto, a fórmula de Abulafia, que está incorporado atualmente no calculador da Physio. Aqui vemos a comparação entre os dois melhores resultados que tivemos, que foi com o calculador de Barrett, é o que nos dá melhores resultados, logo seguido da fórmula de Abulafia. Não esquecer que a fórmula de Abulafia tem que ser compensada para a ALP. Agora, a situação curiosa que encontramos neste trabalho é que, de facto, parece ser que, apesar de tudo, ainda é melhor estimar, usar normogramas que estimam e não utilizar as medidas reais de medida da córnea. Isto é algo que nos intrigou e, de facto, deve-se prender muito com o facto... Não era isto? Com o facto... Isto está a passar ao contrário... Não, portanto, aqui é o que vemos, estes são valores estimados, estes são valores reais e vemos que estes continuam a ser melhores do que utilizar os valores reais. Certamente que teremos aqui um fator de erro que está relacionado com a nossa capacidade de medida e por isso avançamos no nosso estudo e publicamos este outro trabalho em que comparamos mais uma vez os dois melhores a estimar com medidas reais por cálculo vectorial e por cálculo por ray tracing usando medidas de Schoenflug. E o que obtivemos foi, mais uma vez, temos aqui os resultados usando valores estimados e aqui os resultados usando os valores reais. E mais uma vez confirmamos que estimar em média parece dar-nos melhores resultados. Portanto, certamente teremos aqui ainda um problema de medida que teremos que compensar. E vemos aqui que neste trabalho, só com a fórmula de Barrett é que conseguimos obter valores superiores a 90% para um erro refrativo inferior a 0,75. Temos erro de medida, temos novas metodologias para medir a superfície posterior. Nós já tínhamos reportado em relação ao topógrafo com cores LED que tem uma boa repetibilidade, que é eficaz quando comparamos com o astigmatismo medido em olhos pseudofáquicos e, portanto, propusemos-nos agora a estudar e comparar valores medidos com o Schoenflug e com esta nova metodologia. E o que estamos a obter, de facto, é uma grande melhoria no nosso centroide. Portanto, isto quer dizer que temos realmente espaço para melhorar a nossa capacidade de medida, que ainda não é totalmente eficaz e, portanto, os normogramas, pelo menos nos astigmatismos a favor da regra mais comuns na nossa população, talvez ainda sejam a melhor forma de fazermos o cálculo. Só para acabar, não esquecer que nos astigmatismos pequenos este erro de medida é muito superior, é a principal causa de erro. Nos astigmatismos elevados já será um erro de alinhamento. Nas córneas curvas o erro de medida é extremamente grande. Nos astigmatismos contra a regra e oblíquos é importante verificar, fazer a tomografia e verificar como é que é a superfície posterior e nas altas ametropias é sempre fundamental tomar em consideração a ALP. No final disto tudo, a aberrometria intraoperatória, que já hoje foi aqui discutida, continua a ser um instrumento extremamente válido para nos dar a finalização de todo o nosso processo cirúrgico. E era isto que vos queria dizer. Muito obrigada. Não sei se alguém tem perguntas. Se pudéssemos resumir um cálculo de lente tórica a um aparelho
e um calculador online? Ok. Então, segunda parte. Dispondo de vários aparelhos e vários calculadores, no dia-a-dia normal, excluindo olhos extremos e assim, qual é que realmente acabas por usar mais e que te dá, assim, digamos, na cirurgia do dia-a-dia normal, para o cirurgião de catarata normal, aquela decisão, ponho tórica, não ponho, e eventualmente a afinação entre o valor da toricidade, sem entrar num âmbito muito específico e se calhar evoluído, coisa mais básica, o que é que recomendarias? Pronto, o que eu recomendo, eu uso como biómetro, tenho o Lenstar, que é um aparelho que eu gosto muito, tem umas medidas muito precisas, e em termos de avaliação da córnea, tem 2 anéis com 36 medidas e, portanto, dá-me algum conforto para poder obter toda a curva do astigmatismo. De todas as formas, quer dizer, é impensável colocar uma tórica sem ter uma topografia, sem ter também, eu faço sempre uma tomografia, porque, de facto, se tivermos um astigmatismo a favor da regra, usar, como vos disse, os nomogramas é corretíssimo e, em média, vamos ter muito bons resultados, mas eu gosto sempre de ver como é que é a superfície posterior, porque se tivermos uma superfície posterior que é fora do comum, o cálculo vectorial ou por traçado de raios tem que ser feito. E, portanto, se tudo é dentro da normalidade, com uma topografia para avaliar a regularidade do astigmatismo, a validar as medidas por causa da superfície ocular, estamos bem e podemos usar um calculador como o de Barrett, que para mim é um calculador muito bom. O calculador que tem a fórmula da Abulafia, neste momento, que eu saiba, é apenas o da Physiol e também tem resultados equiparáveis. Quando temos alguma alteração, alguma diferença na superfície posterior, eu prefiro ir para um cálculo vectorial ou por ray tracing. Mas então, quando nessa situação acreditas mais em medir de forma melhor, aí será melhor medir e usar esse valor do que propriamente prever. Sim, temos que ter consciência que os normogramas servem exatamente para isso. É olhos normais em que vamos corrigir com uma média de olhos normais. Se não temos um olho normal, temos que atuar de outra forma. Un comentario. Hay 3 posibilidades en la cirugía de la catarata de abordar la incisión. Una por vía temporal, hay cirujanos que lo hacen todo por vía temporal, hay otros que hacen todo por vía superior, con una angulación determinada y siempre trabajan ahí, y hay otros, entre los cuales me incluyo, que nos movemos en el meridiano más curvo, o incluso no solamente en el más curvo, sino a veces también en el más plano. Nos movemos en el meridiano ortogonal, los meridianos ortogonales. ¿Tú crees que es totalmente diferente el abordaje del cálculo de una lente tórica según tu manera de operar? Es diferente. ¿Y por qué? El astigmatismo que inducimos todavía no lo sabemos calcular bien. Depende de muchas cosas que no estamos midiendo. Si lo haces siempre en el más curvo, va a depender del valor de K que tienes. Cuanto más curvo es el eje, más astigmatismo vas a inducir. O sea que no es lo mismo tener una K o otra. Hay que compensar con eso. Creo que si pensamos bien, lo mejor es ser lo más anestigmático posible. O sea, temporal. Pero eso te implica que utilices más lentes tóricas. Sin duda, sin duda. Sin duda. A ver, porque si tienes un pequeño astigmatismo, no estás pensando corregir con una lente tórica, ahí vas al más curvo y haces lo que puedes.